Não sei nem se puderam participar do velório, sepultamento de um dos filhos. Estão presos marido e mulher, pais das crianças, 3 que estavam em casa, esse fim de semana aqui na cidade de Bauru. Uma tragédia, uma fatalidade. Reportagem de Marco Gesiel, lá no Jardim Eldorado, Alexandre Colim e Marco Gesiel. Essas imagens mostram um grande aparato de resgate em frente à residência, no Jardim Eldorado, zona norte de Bauru. Dentro das viaturas, 3 crianças de 5, 3 e 1 ano de idade. A menina mais nova estava nesse carrinho quando o fogo começou. Ela chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas não resistiu. Ainda não se sabe a causa do incêndio. As chamas queimaram alguns objetos, roupas e móveis, mas não chegaram a danificar a estrutura do imóvel, porque os bombeiros chegaram a tempo. Não há danos na estrutura da casa. Foi um incêndio de uma caloria não tão grande assim para rachar a casa, mas muita fumaça tóxica, né? Provocado por colchões, espumas, plásticos diversos. Fiação bastante antiga? Não, a fiação não é antiga não, mas realmente alguns pontos da fiação, interruptores, estavam bem derretidos e cabe agora à Polícia Civil determinar a fonte de ignição desse incêndio. Segundo a polícia, pai e mãe saíram por alguns minutos. O casal foi até uma padaria, a 3 quadras da residência, buscar um bolo e salgadinhos para comemorar o aniversário da filha mais velha. Quando voltaram, a casa já estava em chamas. A mãe teria entrado no meio do fogo e chegou a sair com a filha mais nova nos braços. Vizinhos preferiram não comentar o caso. As outras crianças seguem sob cuidados médicos. Neste momento, as crianças estão sob os cuidados do serviço de acolhimento. A gente está fazendo a avaliação social da família, fazendo os atendimentos necessários para que essas crianças possam retornar à família, porque esse é sempre o objetivo, né? De que a criança permaneça com sua família, se com os pais, se com a família extensa. Isso aí nós vamos agora, ao longo do tempo, avaliar a melhor colocação para essas crianças. Após avaliado a família, não havendo familiar no momento em condições de receber essas crianças, elas permanecerão acolhidas. O caso foi registrado aqui na Delegacia de Defesa da Mulher como abandono de incapaz. A pena para esse crime varia de 6 meses a 3 anos. Só que como houve a morte de uma criança, que deveria ser cuidada e não abandonada pelos pais, a pena máxima pode chegar a 12 anos. Pai e mãe passaram pela audiência de custódia nesse fim de semana e foram transferidos para cadeias públicas aqui da região. Porém, lá na frente, quando o caso já estiver na justiça, é possível que eles recebam o perdão judicial. Isso porque há um entendimento de que não há pena maior do que a perda de um filho por omissão. A gente sempre parte do pressuposto do artigo 4º do artigo 70 do ECA, né? Que diz que a família é responsável e todos nós somos responsáveis. E criança, ela não deve ficar sem supervisão. A gente entende que as questões sociais que levam muitas vezes os pais a trabalharem e deixar seus filhos sozinhos em casa é comum. Mas a gente precisa alertar de que a criança sem supervisão, ela não tem, no momento de perigo, a reação necessária para sair daquela situação de perigo, e onde muitas vezes tragédias acontecem, né? Então, o Conselho tem, sim, acompanhado alguns outros casos de situação em que crianças ficam sozinhas e acabam se envolvendo em acidentes ou em outras situações de risco ou perigo, e que a gente sempre tem buscado alertar os pais sobre isso, né? Criança precisa de supervisão. E muitas vezes a gente acha que essa supervisão é obrigação apenas do guardião. E não é só do guardião, aí sendo o pai ou o responsável legal, né? Aquela pessoa que assume a responsabilidade e o cuidado de uma criança, ainda que temporariamente, ela também é responsável por estar presente na supervisão dessa criança.